A poeira vermelha levantada pelos pneus da caminhonete blindada de Dr. Siqueira cobriu a roupa que estava secando no varal de arame farpado, manchando de terra as camisas brancas encardidas que Lucas usava para trabalhar na borracharia. Siqueira, o dono da maior imobiliária da região, desceu do veículo ajeitando o terno de linho claro, cobrindo o nariz com um lenço de seda para não respirar o ar de pobre da Vila dos Sonhos. Ele não estava ali para negociar, estava ali para decretar o fim. Diante dele, sentado em um caixote de madeira e descascando uma laranja com um canivete velho, estava seu João, o pai de Lucas. Um homem de 60 anos, com a pele curtida pelo sol, unhas sujas de terra e um olhar que parecia cansado demais para lutar. Siqueira chutou o caixote, derrubando a laranja na lama. Acabou o prazo, João. Eu te ofereci 10 mil reais por esse barraco caindo aos pedaços. Você recusou. Agora, a prefeitura declarou a área de utilidade pública para a construção do meu shopping. O trator passa amanhã às 8. Pegue seus trapos e suma. Lucas, que observava da porta da casa de madeira compensada, sentiu o sangue ferver. Ele correu para defender o pai, os punhos cerrados, pronto para cometer uma loucura contra o homem intocável. Você não vai tirar meu pai daqui. Nós construímos isso com as próprias mãos, gritou Lucas, com a voz embargada de ódio e impotência. Siqueira riu. Ele tirou uma nota de 100 reais da carteira e jogou no chão, pisando nela. Mãos? Mãos de pobre só servem para pedir esmola ou carregar entulho. Vocês são o passado, garoto. O futuro é concreto e dinheiro, e vocês não têm nenhum dos dois. O que Siqueira não viu, cego pela própria arrogância, foi que seu João não se levantou para pegar o dinheiro. Ele continuou sentado, limpando o canivete na calça, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. João não estava com medo do trator. Ele estava apenas conferindo o relógio de pulso, um modelo digital barato de camelô, contando os segundos para as 18 Rio. Porque às 18 Rio daquele dia, exatos 20 anos após o nascimento de Lucas, o experimento Humildade chegava ao fim. E a caminhonete de Siqueira, que ele tanto ostentava, era na verdade fabricada por uma das subsidiárias que João controlava anonimamente através de uma holding na Suíça. A pobreza não é apenas a falta de dinheiro, é a sensação constante de ter um teto de vidro sobre a cabeça, impedindo você de crescer, não importa o quanto você pule. Lucas viveu 20 anos sob esse teto. Ele comeu arroz e ovo, vestiu roupas de doação e estudou em escola pública com cadernos reaproveitados. Ele viu o pai trabalhar de sol a sol na roça, nas obras, na reciclagem. Ele aprendeu a valorizar cada centavo, a consertar o que estava quebrado em vez de jogar fora, e a respeitar as pessoas pelo que elas são, não pelo que têm. Ele amava o pai, mas odiava a vida que levavam. Ele sonhava em ser rico para tirar o velho daquela miséria. O que Lucas não sabia é que a miséria era um cenário, uma peça de teatro elaborada, financiada e mantida pelo próprio pai. Seu João não era um fracassado, era um magnata que herdara uma fortuna colossal e quase se destruíra com ela na juventude. Para evitar que o filho se tornasse um playboy vazio e cruel como Siqueira, João decidiu criar Lucas no mundo real. O teste duraria 2 décadas. Se Lucas se tornasse um homem honrado, o império seria dele. Se tornasse um delinquente, o dinheiro iria para a caridade. Hoje, diante da humilhação suprema, o teste acabou. O pai olhou para o filho defendendo a casa com honra e soube que tinha vencido. Mas agora, eles precisavam sair da lama. E a saída não seria a pé. Seria de helicóptero. Esta é a história de como a maior mentira de um pai foi, na verdade, sua maior prova de amor. Antes de vermos a reação de Lucas ao descobrir que seu pai é dono da cidade inteira, me conta aqui nos comentários. Você acha que dinheiro estraga as pessoas ou apenas revela quem elas são? De qual cidade você está assistindo a esse segredo ser revelado?
A poeira baixou quando a caminhonete de Siqueira arrancou, deixando para trás a ameaça do despejo e a nota de R$ 100 suja na terra batida. Lucas olhou para o dinheiro com nojo, depois para o pai, que permanecia impassível, guardando o canivete. Pai, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos na Defensoria Pública, vamos chamar a TV. Eles não podem derrubar nossa casa amanhã, gritou Lucas, andando de um lado para o outro na varanda estreita que rangia sob seus passos. Aquele Siqueira é um monstro. Ele acha que é dono do mundo. João levantou-se devagar, sacudindo a poeira da calça de tergal gasta. Ele olhou para o horizonte, onde o sol se punha atrás dos prédios luxuosos da cidade vizinha, os prédios que ele, tecnicamente, possuía. Ele não é dono do mundo, Lucas. Ele é dono de dívidas. O Siqueira está alavancado até o pescoço. Esse shopping é a única chance dele não falir. Lucas parou confuso. Como o senhor sabe disso? O senhor nem lê jornal direito. João sorriu e caminhou para dentro do barraco. A casa era simples, chão de cimento queimado, móveis de segunda mão, uma geladeira que fazia barulho de trator, mas era limpa e digna. Lucas, senta aqui na mesa. A gente precisa conversar. Não sobre o Siqueira, sobre nós. Lucas sentou-se na cadeira de plástico frustrado. Pai, não temos tempo para conversa. Temos que empacotar. Onde a gente vai dormir amanhã? Debaixo da ponte? João foi até o canto da sala, onde ficava um armário velho de metal, trancado com um cadeado enferrujado que Lucas nunca viu aberto. O pai sempre dizia que ali guardava as ferramentas perigosas e os venenos de rato. João tirou uma chave do pescoço, que ficava escondida sob a camisa, e abriu o cadeado. Não houve rangido. As dobradiças estavam bem oleadas. Ele abriu a porta. Lucas esperava ver latas de tinta ou veneno. O que ele viu fez seu cérebro travar. Dentro do armário sujo, havia um cofre digital de titânio moderno, com luzes de LED piscando em azul. Contrastava violentamente com a parede descascada ao redor. João digitou uma senha rápida. O cofre se abriu com um suspiro hidráulico. De dentro, João não tirou dinheiro. Tirou um notebook de última geração, um telefone via satélite e uma pasta de couro preto com o brasão de uma família real europeia. Ele colocou os objetos na mesa de plástico bamba, entre o saleiro e o pote de farinha. Pai, o que é isso? O senhor roubou isso? Sussurrou Lucas, o medo de que o pai fosse um criminoso superando o medo do despejo. Eu não roubei, filho. Eu construí. João abriu o notebook. A tela iluminou o rosto dele, que parecia ter mudado. A postura curvada sumiu. O olhar cansado deu lugar a uma inteligência afiada. Ele digitou algo e virou a tela para Lucas. Era o saldo de uma conta bancária em um banco privado de Luxemburgo. O número era tão grande que Lucas teve que contar as vírgulas. Bilhões, não milhões, bilhões. Parabéns, Lucas. Hoje você faz 20 anos. E hoje você deixa de ser o filho do catador para ser o acionista majoritário do Grupo Millennium, a empresa que, ironicamente, é dona da dívida do Dr. Siqueira. Lucas olhou para a tela, para o pai, para a casa pobre. A realidade se fragmentou. Isso é mentira. É um jogo. O senhor é pobre. A gente passou fome, pai. A gente catou comida na feira. Nós nunca passamos fome, Lucas. Nós comemos o necessário. Eu nunca deixei faltar nutriente. Só deixei faltar o excesso, disse João, a voz firme. Eu precisei fazer isso. Meu pai me deu tudo. E eu virei um viciado, um inútil que quase morreu em uma Ferrari aos 20 anos. Eu não queria isso para você. Eu queria que você construísse caráter antes de construir patrimônio. O choque de Lucas virou raiva. Você mentiu para mim. A minha vida inteira foi uma mentira. Enquanto eu sofria na escola com tênis furado, o senhor tinha bilhões. O senhor me fez de palhaço. João segurou a mão do filho sobre a mesa. Eu te fiz um homem, Lucas. Um homem que sabe o valor de R$ 1. Um homem que defendeu o pai contra um gigante hoje, não por dinheiro, mas por amor. Siqueira tem dinheiro,
Mas não é um homem. Você é. O telefone via satélite tocou. Um toque estridente e alienígena naquele ambiente. João atendeu em inglês, fluente, uma língua que Lucas nunca ouviu o pai falar. Yes. Prepare the extraction. We are done here. Send the bird. Sim. Prepare a extração. Terminamos aqui. Mande o pássaro. Ele desligou e olhou para Lucas. Arrume sua mochila. Só o essencial. O que você quer levar dessa vida para a próxima? Para onde vamos? Perguntou Lucas atordoado. Para o topo da cadeia alimentar, respondeu João. Mas antes, vamos fazer uma visita ao Dr. Siqueira. Ele disse que o trator passaria amanhã. Eu acho que ele vai ter uma surpresa quando descobrir quem é o dono do trator, do terreno e da alma dele. Nesse momento, o som inconfundível de hélices cortando o ar começou a se aproximar, ficando cada vez mais alto, sacudindo a poeira do telhado do barraco. Os vizinhos começaram a sair, gritando, apontando para o céu. Um helicóptero executivo preto, brilhante e imponente, estava descendo para pousar no campinho de futebol de terra batida em frente à casa deles, levantando uma tempestade de areia que cobriu a vila inteira. O turbilhão de poeira e vento provocado pelas hélices do helicóptero Sikorsky S-76 pairando sobre o campo de terra batida da Vila dos Sonhos era uma barreira física entre o passado e o futuro de Lucas. Ele segurava a mochila velha com uma mão e a mão do pai com a outra, os olhos ardendo pela terra e pelas lágrimas contidas. Os vizinhos, pessoas com quem ele dividira o pão e as dificuldades por 20 anos, olhavam de longe, boquiabertos, vendo o seu João da reciclagem entrar numa máquina que custava mais do que o bairro inteiro. Quando a porta da aeronave se fechou, o silêncio abafado da cabine pressurizada e climatizada substituiu o caos lá fora. Lucas afundou no banco de couro caramelo, sentindo o cheiro de riqueza, uma mistura de couro novo, ar-condicionado e possibilidades infinitas invadir suas narinas. O piloto, sem olhar para trás, levantou o voo. Lucas viu sua casa, o barraco onde aprendeu a andar e a sobreviver, diminuir até virar um ponto insignificante na imensidão da periferia. Não olhe para baixo com pena, filho, disse João, colocando um fone de ouvido de cancelamento de ruído sobre as orelhas de Lucas. Olhe com gratidão. Aquele lugar te forjou. O aço só fica forte depois de passar pelo fogo. Lucas olhou para o pai. João não parecia mais o velho cansado. Sua postura no assento era de comando. Ele abriu o notebook novamente, monitorando gráficos de ações em tempo real. Pai, quem somos nós? Perguntou Lucas, a voz sumindo no microfone do headset. João sorriu, um sorriso de tubarão que protegia sua cria. Nós somos os donos do banco que financia o trator do Siqueira. E estamos indo cobrar a dívida. O helicóptero cruzou a cidade em minutos, pousando no heliponto de um arranha-céu, espelhado no centro financeiro, o Millennium Tower. Lucas desceu, tonto, ainda vestindo suas roupas sujas de terra vermelha. Uma equipe de assistentes, alfaiates e estilistas esperava no saguão da cobertura. Não houve tempo para perguntas. Lucas foi levado para uma suíte presidencial, onde um banho quente e produtos de higiene importados lavaram a poeira da vila. Quando ele saiu do banheiro, enrolado em um roupão de algodão egípcio, viu seu reflexo no espelho de corpo inteiro. O menino pobre tinha sumido. O rosto limpo, barbeado e descansado revelava traços nobres que a miséria escondia. Os alfaiates trabalharam rápido. Em meia hora, Lucas vestia um terno azul marinho, feito sob medida, com corte italiano, sapatos de couro de cromo e um relógio que valia o preço de um apartamento. João entrou na sala, também transformado. Ele vestia um terno cinza chumbo, exalando poder. Ele olhou para o filho e seus olhos brilharam. Você parece seu avô, mas tem o olhar da sua mãe, a bondade dela. João ajeitou a gravata do filho. Agora, Lucas, a lição final. O dinheiro compra a roupa, mas é a postura que veste o homem.
Siqueira vai estar no restaurante Le Dôme agora. Ele sempre comemora suas vitórias lá, bebendo champanhe caro enquanto despeja famílias. Vamos jantar. O restaurante Le Dôme era o epicentro da elite corrupta da cidade. Lustres de cristal, garçons de luvas brancas e um cardápio sem preços. Dr. Siqueira estava lá, na mesa central, cercado por políticos locais e empresários menores, rindo alto, com o rosto avermelhado pelo vinho. "Amanhã as máquinas entram", bradava Siqueira batendo na mesa. "Aquele velho teimoso e o filho marginal dele vão ter que correr na frente da esteira. O progresso não para por causa de sentimentalismo barato." A mesa riu, brindando a destruição da Vila dos Sonhos. Siqueira sentia-se invencível. Ele tinha a prefeitura no bolso, a polícia na folha de pagamento e o terreno garantido. Nada podia tocá-lo, até que a porta do restaurante se abriu. Normalmente, a entrada de novos clientes não causava comoção, mas a entrada de João e Lucas foi diferente. Eles não entraram pedindo licença. Eles entraram como se fossem donos do oxigênio do lugar. O maître, que conhecia todos os ricos da cidade, correu para barrá-los, não reconhecendo os rostos, mas parou ao ver a insígnia no terno de João, um broche discreto de platina com o símbolo do grupo Millennium. O maître empalideceu e curvou-se. João passou por ele sem dizer uma palavra e caminhou direto para a mesa de Siqueira. O som das conversas no restaurante foi morrendo à medida que aquela dupla imponente avançava. Siqueira, de costas para a entrada, não percebeu o silêncio súbito até que a sombra de Lucas cobriu seu prato de lagosta. "Comemorando cedo demais, doutor Siqueira?", perguntou Lucas. Sua voz, antes tímida e respeitosa, agora tinha o timbre grave e seguro de quem sabe o próprio valor. Siqueira virou-se lentamente, irritado com a interrupção. Seus olhos, embaçados pelo álcool, demoraram a focar. Ele viu os ternos caros, viu os relógios, mas então ele olhou para os rostos. O reconhecimento veio como um choque elétrico. A taça de cristal escorregou de seus dedos engordurados e se espatifou na mesa, manchando a toalha branca de vinho tinto. "Você", gaguejou Siqueira, levantando-se cambaleante. "O filho do lixeiro, o borracheiro." Ele olhou para João. "E você, o velho do caixote, o que é isso? Assaltaram uma loja de roupas? Seguranças, tirem esses palhaços daqui, eles são favelados." Os seguranças do restaurante deram um passo à frente, mas pararam ao ver o próprio dono do estabelecimento, o Sr. Pierre, correr da cozinha e fazer um sinal frenético para que recuassem. Pierre sabia quem eram os acionistas majoritários do prédio onde seu restaurante ficava. Siqueira, vendo que ninguém obedecia, tentou rir, uma risada nervosa e histérica. "Olhem para eles, fantasiados de gente. Vocês acham que um terno muda quem vocês são? Amanhã, às 8, eu passo o trator em cima daquela casa de rato e vocês vão estar lá, na lama, chorando." João puxou uma cadeira vazia de uma mesa próxima, girou-a e sentou-se de frente para Siqueira com uma calma aterrorizante. "Sente-se, Humberto, você está fazendo uma cena." O uso do primeiro nome, dito com tanta autoridade, fez Siqueira obedecer instintivamente. Ele caiu na cadeira. "Você disse que o futuro é dinheiro e concreto", continuou João, servindo-se da água de Siqueira. "Concordo. E falando em dinheiro, nós precisamos conversar sobre a nota promissória de 12 milhões de reais que vence hoje à meia-noite. Aquela que você usou para financiar a compra dos equipamentos e o suborno dos vereadores." Siqueira ficou branco. Como você sabe disso?" "Essa dívida é com o Banco Intercontinental. É sigiloso." Lucas deu um passo à frente, colocando as mãos na mesa, inclinando-se sobre o inimigo. "O Banco Intercontinental foi adquirido pelo Grupo Millennium na semana passada, Siqueira. Meu pai é o presidente do conselho e eu sou o novo diretor de ativos de risco." Lucas sorriu e Siqueira viu naquele sorriso o mesmo desprezo que ele dedicara ao rapaz na vila, mas agora devolvido com juros compostos.
E adivinha? Consideramos sua dívida um risco inaceitável. O banco não vai renovar o empréstimo. Nós queremos o pagamento integral, hoje, até às 23h59. Siqueira olhou para o relógio. Eram 21 réus. Eu não tenho 12 milhões líquidos. Meu dinheiro está imobilizado na obra. Se vocês executarem a dívida, eu quebro. Eu perco tudo. A construtora, a casa, os carros. Exatamente, disse João levantando-se. Você perde tudo, a menos que... Ele deixou a frase no ar. Siqueira, suando bicas, agarrou a manga do paletó de João. A menos que o quê? Eu faço qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não me destruam. Eu tenho família. João olhou para a mão de Siqueira em seu braço, depois para os olhos do homem. Nós também temos família, Humberto, e você ia passar o trator em cima dela amanhã. Lucas tirou um documento do bolso interno do paletó. Aqui está a proposta de renegociação. Você transfere a propriedade de todos os terrenos da Vila dos Sonhos para a Associação de Moradores imediatamente. Você financia a urbanização completa da área. Esgoto, luz, asfalto e casas de alvenaria para todos. E você pede desculpas públicas na TV por tentar despejar trabalhadores honestos. Lucas jogou uma caneta Montblanc na mesa. Assine. Ou amanhã, o único trator que vai rodar será o da liquidação judicial, levando a sua mansão. Siqueira olhou para o papel. Era a ruína de sua ganância ou a ruína de sua vida. Ele olhou para seus amigos na mesa, que agora desviavam o olhar, fingindo não conhecer o homem falido. Ele estava sozinho. Tremendo, ele pegou a caneta. Mas antes que a ponta tocasse o papel, a porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez, não eram bilionários, eram policiais federais. Eles não olharam para João ou Lucas. Eles foram direto para Siqueira. Humberto Siqueira? Perguntou o agente. Temos um mandado de prisão preventiva, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Parece que um dossiê anônimo foi enviado para nós há 1 hora com todas as suas transações ilegais. Siqueira olhou para Lucas. O rapaz piscou. Ele tinha enviado o dossiê do helicóptero. A assinatura do acordo não o salvaria da cadeia, apenas salvaria a vila. Siqueira percebeu que tinha caído na armadilha perfeita. O som das algemas travando nos pulsos de Humberto Siqueira foi o único ruído capaz de perfurar o silêncio sepulcral que se instalara no restaurante Le Dôme. Um magnata, que minutos antes brindava a destruição de famílias pobres, agora era arrastado pelos agentes federais, seus sapatos de couro arranhando o piso de mármore, enquanto ele gritava nomes de políticos influentes, que naquela noite, convenientemente, não atenderiam suas ligações. Os amigos da mesa, cúmplices silenciosos de sua tirania, baixaram as cabeças, fingindo examinar os cardápios, aterrorizados com a possibilidade de serem os próximos. Lucas observou a cena com uma sensação estranha. Não era alegria, era um peso, o peso da responsabilidade. Ele viu o homem que o humilhara ser reduzido a nada e percebeu que a linha entre o topo e o fundo do poço era desenhada apenas pelas escolhas morais de cada um. João colocou a mão no ombro do filho. Está vendo, Lucas? O dinheiro dele não o salvou. A arrogância dele foi a algema. Nunca se esqueça disso quando estiver sentado na cadeira da presidência. Eles saíram do restaurante sem olhar para trás, deixando para trás um prato de lagosta intocado e um legado de corrupção desmoronado. Mas a noite ainda não tinha acabado. Havia uma vila inteira esperando o nascer do sol com medo do fim do mundo. A manhã seguinte, na Vila dos Sonhos, amanheceu com o rugido de motores pesados. Mas não eram apenas os tratores da prefeitura. Eram caminhões de mudança, betoneiras, guindastes e uma frota de veículos com o logotipo do Grupo Millennium. Os moradores saíram de seus barracos, chorando, abraçando-se, acreditando que o despejo tinha sido antecipado e que a força bruta tinha chegado para esmagá-los. Dona Maria, a vizinha que sempre dividia o açúcar, estava de joelhos na frente de sua casa de madeira, rezando.
Foi então que o helicóptero preto desceu novamente, pousando no mesmo campinho de terra. A poeira subiu. Quando as hélices pararam, Lucas desceu. Ele não estava mais com o terno italiano de R$ 20.000. Ele vestia jeans, bota e uma camiseta branca simples. Ele caminhou até o centro da aglomeração, subiu em um caixote, o mesmo tipo de caixote onde seu pai fora humilhado no dia anterior, e pediu a palavra. "Ninguém vai sair!" gritou Lucas, sua voz embargada pela emoção de ver o medo nos rostos de seus amigos. "Ninguém vai perder a casa hoje. Os tratores que vocês estão vendo não vieram para derrubar, vieram para construir." Um silêncio confuso tomou conta da multidão. Lucas tirou do bolso a pasta de couro que seu pai lhe dera. O terreno da Vila dos Sonhos foi comprado nesta madrugada. Ele não pertence mais à imobiliária do Siqueira. Ele pertence à Fundação João e Lucas. E a primeira ordem da fundação é passar a escritura de cada lote para o nome de cada família que mora aqui há mais de 5 anos. O choque foi tão grande que ninguém comemorou de imediato. Parecia mentira, parecia sonho. Mas então, João desceu do helicóptero. Ele trazia uma caixa de ferramentas, a sua velha caixa de guerra. Ele caminhou até Dona Maria, ajudou-a a levantar e disse: "Maria, a gente vai precisar derrubar sua cerca, porque vamos passar o cano de esgoto e a fiação elétrica nova hoje mesmo. A senhora se importa?" Maria olhou para João, o catador que virou dono do mundo, e desmaiou de emoção nos braços dele. Os meses seguintes transformaram a paisagem e a alma daquele lugar. A Vila dos Sonhos virou um canteiro de obras modelo. Lucas não apenas assinou cheques, ele estava lá. Ele usou seus conhecimentos de borracharia e mecânica para ajudar a consertar a frota da comunidade. Ele usou sua nova influência para trazer escolas técnicas. A favela se tornou um bairro. Casas de alvenaria coloridas substituíram os barracos de madeira. Ruas asfaltadas substituíram a lama. E no lugar onde Siqueira queria construir a entrada do shopping, foi erguido um parque com uma estátua simples de bronze. Um homem sentado em um caixote, descascando uma laranja. A placa dizia: "A humildade é o alicerce de qualquer império duradouro." Siqueira, por sua vez, assistiu a tudo isso de uma perspectiva muito diferente. Condenado a 15 anos de prisão, seus bens foram leiloados para pagar as dívidas trabalhistas e as fraudes bancárias. Na prisão, a hierarquia do dinheiro não existia. Ele, que tinha nojo de respirar o ar dos pobres, agora dividia uma cela superlotada com homens que ele jamais contrataria nem para limpar seus sapatos. Sua arrogância foi quebrada não por leis, mas pela solidão. Um dia, assistindo à TV na área comum do presídio, viu uma reportagem sobre o bairro modelo e o jovem bilionário filantropo Lucas. A câmera mostrou Lucas abraçando seu pai, ambos rindo, sujos de tinta de uma pintura comunitária. Siqueira desligou a TV e chorou, não por arrependimento, mas pela constatação tardia de que ele tinha tido todo o dinheiro do mundo, mas nunca tinha tido o que aqueles dois tinham: paz. No aniversário de 21 anos de Lucas, um ano após a revelação, pai e filho estavam sentados na varanda da nova casa que construíram no ponto mais alto da vila. Não era uma mansão. Era uma casa confortável, aberta para a comunidade. João serviu um café fresco passado no coador de pano, exatamente como faziam quando não tinham nada. Lucas olhou para a cidade lá embaixo, para as luzes dos prédios que agora ele controlava. "Pai", disse Lucas, "eu entendi o experimento. Se o senhor tivesse me dado o dinheiro aos 18 anos, eu teria virado um Siqueira. Eu teria comprado carros e esquecido as pessoas. A pobreza foi a minha faculdade." João sorriu, tomando um gole do café. "O dinheiro é só uma ferramenta, filho. É como um martelo. Você pode usar para construir uma casa ou para quebrar uma cabeça. Tudo depende da mão que segura. E eu precisava ter certeza de que a sua mão estava firme antes de te entregar a marreta." Lucas olhou para suas mãos. Ainda havia marcas de graxa sob as unhas,
vestígios do trabalho voluntário na oficina da vila. Ele sorriu. Estão firmes, pai. João assentiu e tirou do bolso o canivete velho, o mesmo que usava para descascar laranjas. Ele o entregou a Lucas. Então toma. Isso vale mais que o notebook ou o helicóptero, porque isso aqui me lembra todo dia que não importa o quão alto a gente voe, a gente sempre precisa saber descascar a própria fruta. Lucas guardou o canivete como se fosse um diamante. E ali, sob o céu estrelado da periferia que virou lar, o herdeiro bilionário percebeu que sua herança não eram os dígitos na conta bancária, mas a certeza inabalável de que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na capacidade de nunca esquecer de onde se veio, mesmo quando se chega ao topo do mundo.